Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui o conceito do Master Data. Até outubro de 2022, quando acontece ali a Wave 2, tínhamos o conceito único e exclusivo sobre Master Data. Master Data era considerado ali na tradução literal os dados mestres como cliente, fornecedor, item e plano de contas. Todo e qualquer dado secundário é importante, mas não era os dados mestres. E a partir dessa data ali de outubro de 2022, a Microsoft fez uma atualização colocando uma nova funcionalidade aqui chamada de Master Data. Ela é representada por um modelo de replicação de dados entre empresas, né? E eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar uma situação que muitos alunos acabam me perguntando sobre o ID de locatário. O ID de locatário, você tem ali, quando você adquire uma licença, você vai ter esse ID responsável pela aquisição do que você está tendo ali dos ambientes, e você tem ali, supondo o ambiente de produção, sandbox, treinamento, e dentro de cada ambiente você vai ter a empresa A, B e C. No cenário Brasil, essa imagem representa essa divisão, porque o cenário Brasil ele traz essa parte de filiais. Eu tenho empresa A e duas, três filiais. No conceito core, né, quando a gente fala isso, o padrão do sistema, ele vai ter empresa A, B e C. E se em algum momento eu gostaria, né, que os dados cliente, fornecedor, tirando os saldos, né, vamos considerar a parte de movimentações, a parte cadastral, eu gostaria que fosse iguais dentro da empresa A, B e C. Então, dessa forma, a Microsoft trouxe essa funcionalidade chamada de Master Data, né? E na tabela aqui eu vou pesquisar, ó, vou abrir aqui para vocês, ó, eu deixei a empresa aberta, estão no mesmo ambiente, essa empresa Master Data. No cartão de cliente eu tenho alguns dados aqui, e na empresa My Company, que seria a empresa 2, não tem dados nenhum. Então nós vamos pesquisar aqui na lupa Master Data, Management Setup, e na tradução vai estar aqui configuração do gerenciamento de dados mestres. Esse, no caso, a gente vai ter que informar qual empresa vai ser a origem dos dados dessa segunda empresa, né? No cenário aqui. Então, eu vou selecionar aqui a empresa Master Data, que é essa aqui, e vou mapear quais tabelas eu gostaria de fazer essa sincronização. Então, eu sei que a tabela 18 é a tabela de cliente, e ele está me perguntando, ó, essas tabelas têm relação com outras tabelas, né? Essa tabela de cliente tem relacionamento com outras. Se eu der um sim, ele vai listar todas aqui dentro. Nesse momento eu não quero, eu só quero a tabela de cliente. E a partir da tabela de cliente eu vou relacionar aqui quais campos deveriam ficar ativos. Número vai ser chave primária, o nome, eu vou pegar aqui dois endereços, cidade, código de território, poderia pegar limite de crédito, mas aí a gente tem que avaliar cada empresa, termos de pagamento, todas as informações que são pertinentes ao que eu gostaria que fosse idêntico do outro lado. O restante eu posso deixar aqui sem a ativação. E tem alguns parâmetros a mais que a gente pode fazer um segundo vídeo depois para apontar a questão de sobrescrever local, entre outras regras. Então aqui eu fiz o mapeamento dizendo, olha, eu quero dessa tabela, esses campos aqui que fiquem mapeados. Volto, posso colocar filtros também, ó, filtros dentro da tabela. Mas isso aqui é um ponto bem mais delicado, para a gente poder fazer filtro de quais tipos de cliente, só por estado. Então são algumas regras que podem ser trabalhadas. Volto e vou ativar. Quando eu ativar, ele vai falar assim, ó, existem sincronizações definidas padrões, né? Você quer trazer elas? Não, né? Eu não quero trazer o padrão, porque o padrão vai me trazer umas 18 tabelas ali mais ou menos, e eu não quero. Coloco não, e ele vai falar, ó, tá bom, então já está ativado um job. Existe um job queue, né, que é o robozinho que a gente costuma dizer, que ele está trabalhando para fazer essa sincronização. Então, quando eu abro esse job específico, né, pode ter vários aqui dentro. Se eu tirar o filtro da questão aqui da tela, eu não sei se ele está com algum outro filtro, mas se a gente buscar aqui Job Queue, muito provavelmente ele vai listar alguns, né? Nesse caso, ele só está com o de cliente, ó, porque eu só mapeei essa tabela. Se eu tivesse mapeado outras, ia ter uma infinidade de tabelas aqui mapeadas.
Então ele está dizendo que ele vai ficar fazendo durante um período, né? O job está configurado, a cada 25 minutos ele vai executar para buscar novas informações. Então eu rodei ele aqui para poder visualizar, ó. Ele tinha falado que não tem campos mapeados, mas aqui a gente já fez, deu como sucesso. E eu vou voltar aqui no cartão de cliente, na parte do Master Data, para a gente ver se ele deu a data, ó. Ele executou aqui às 12h12, agora é o horário virando aí meia-noite. E se eu for no cartão de cliente, deixa eu fechar tudo aqui. Não rodou especificamente. Master Data. Vou abrir aqui o mapeamento. Vou vir aqui no relacionamento acoplado. Ele disse que fez ali a sincronização, mas eu não dei a chave primária. Muito importante isso aqui. Tá? Vou até aumentar a tela aqui para gente, ó. Sincronize depois de acoplar. Então ele vai buscar essa informação, se ele já existe, e vai acoplar se existir. Se não existir, ele vai buscar ele vai criar um novo quando ele não encontrar um relacionamento. Em que momento? O número. O número é a chave primária. Então, se a gente vir aqui e dar um inspecionar página, deixa eu ver se ele aceita. Aqui. Esse PK significa primary key, então ele é uma chave primária e não pode se repetir. Então eu estou dando para ele o parâmetro de que relacione esse match on this field, né? Que eu quero que ele relacione com esse campo. Então quando eu der OK, naquele momento o job aparentava estar OK, né? Mas não estava, e colocou aqui em details. Então agora eu abri a tela de sincronização e ele está me mostrando, ó, estou fazendo a inserção, já inseri o 8. Quando eu voltar, os dados padrões da segunda base vão estar iguais a essa. Eu vou alterar aqui, ó, só para demonstrar, ó, e vou colocar o nosso horário aqui, 16. Essa alteração que eu estou fazendo aqui, ela tem que ser refletida aqui de forma automática, tá? Porém, para a gente não perder tempo aqui na gravação, eu vou no Job. O Job ele vai rodar de tempos em tempos e quando ele identificar que teve uma execução, né, ele vai ver que teve ali uma ação. Nesse caso, eu vou rodar ele para forçar. E nesse momento, ele já replicou o dado aqui. Existem regras lá para ser bidirecional. Porém, eu não vou explicar nesse vídeo, eu vou deixar para fazer um segundo vídeo onde eu apresento os filtros e também vou fazer um comentário que no material da Microsoft fala sobre exclusões. Então, se eu fizer uma exclusão aqui, ele não vai executar essa exclusão do outro lado, né? No caso, se eu excluo da primeira, não vai refletir na segunda. Uma vez que ele está acoplado, aí precisaria fazer a exclusão de forma manual. Tudo bem? Pessoal, obrigado. Deixem seu like, compartilhem. Agradeço aí a atenção.